Paulinha, falando em Bolsonaro, a atriz Vera Fischer, que está voltando aos palcos agora, disse em uma entrevista que o Brasil só retrocedeu durante essa atual gestão. É isso mesmo? Pois é, ela volta hoje aos palcos lá no Rio de Janeiro com a peça Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Eu vou ler as aspas aqui da Vera Fischer para a Folha de São Paulo. Ela diz o seguinte, teremos eleição daqui a pouco e se não soubermos votar, haverá o mesmo que aconteceu nesse período e o Brasil só andou para trás. De repente, as pessoas começaram a morrer e o país ficou à deriva. Temos um presidente que não queria vacinar ninguém, falava mal da vacina e defendia a cloroquina, disse aí a atriz Vera Fischer. Muito bem. Tá aí, Vini. Vera Fischer. A Vera Fischer é uma mulher que nunca envelhece, né? Impressionante. Não envelhece. 70 anos, né? Impressionante. Você olha pra Vera Fischer, você acha que eu lembro muito daquela 60 novela Laços de Família que ela fez, que ela foi protagonista, e ela já estava ali com seus 50 anos, né? E tava um arraso, né, Paulinho? É impressionante mesmo. Mais ou menos nessa mesma época, ela ainda pousou nua pela última vez numa revista. Pois é. Ô, Vitor, me explica um pouquinho dessa fala da Vera Fischer que eu estou tentando entender. Você acha que o Brasil só andou para trás com o governo Bolsonaro? Não há áreas em que a gente possa vir a destacar e verificar um avanço? Eu queria muito saber uma. Eu queria muito Por poder exemplo, a área uma. da infraestrutura não foi uma área positiva que avançou? A agricultura brasileira virou uma estrela. Bombando. O Tarcísio, ministro Tarcísio, virou uma estrela do bolsonarismo, né? Com algumas obras espetaculares ou aparentemente espetaculares realizadas no Nordeste, mas que quando você ia examinar bem, você se dava conta que ele estava asfaltando 13 quilômetros de uma rodovia no Piauí, estava inaugurando uma torneira, não sei aonde, ou mesmo concluindo obras que já vinham de governos anteriores, né? A transposição do São Francisco, a todas aquelas obras de infraestrutura de levar água para o Nordeste, são projetos que existem literalmente desde o tempo do segundo reinado e que começaram a ser levados a cabo no governo Lula. Não, mas eu vejo uma coisa boa. Não, mas peraí, peraí, que vocês estão muito juntinhos os dois, né, Vini? Um concordando com o outro, tá tudo maravilhoso aqui. É minha obrigação fazer contraponto aqui. O Pena falou que tem uma coisa boa. Peraí, tô curioso. Peraí. Você vê, por exemplo, o processo todo de privatização que está sendo feito de concessão da Dutra. Isso nunca foi feito. Isso é obrigado a gente a reconhecer. A Dutra? Via Dutra? Sim, via Dutra. Mas ela já não tinha sido privatizada há muitos anos? Não, mas o procedimento que foi realizado agora, anunciado agora, inclusive, pelo ministro Tarcísio, me chamou bastante atenção isso. Eu acho que o cara faz um trabalho. Mas isso é o governo abrindo mão de uma responsabilidade. Mas não estou criticando. Eu quero que o governo abra mão de várias responsabilidades e entregue para o setor privado fazer, abriu tão porque pouco, faz muito melhor. Porque as promessas que nós recebemos durante a campanha, principalmente com o Paulo Guedes, que foi usado como essa espécie de token da então campanha do Bolsonaro para o mercado, de que haveria um ministro liberal com superpoderes, que acumularia vários ministérios dentro da sua pasta e que ia privatizar tudo e mais um pouco, e a gente viu que isso não aconteceu. Nem os Correios foram privatizados. Não, isso eu concordo plenamente. Agora, pega a agricultura, não avançamos nada? Nada, o Brasil não avançou nada na agricultura. A que custo também? A gente tem essa situação do agronegócio avançando sobre a Amazônia e sobre o Pantanal. A gente também tem que pensar nos custos disso daí. Porque é igual se a gente só ficar olhando também apenas gasolina. Questões negativas, aí eu acho que a gente não faz um debate que seja efetivamente fora de narrativas, entendeu? Porque aí, por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro fez tudo de ruim, acabou com o país. Ou eu não gosto do Lula. Por exemplo, eu tenho que reconhecer que num governo Lula, às custas do que foi feito, o cara conseguiu elevar um pouco o patamar de consumo do mais pobre. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Discordo dos métodos que o cara utilizou para isso, mas eu sou obrigado a reconhecer isso. Da mesma maneira que eu sou obrigado a reconhecer que a área da infraestrutura no governo Bolsonaro e a área da agricultura são áreas que eu preciso elogiar, porque eu acho que o negócio está avançando. Agora, existem áreas que, como você falou, por exemplo, privatização dos Correios poderia ter acontecido, e várias outras. A área da educação, a área da saúde, na minha avaliação no governo Bolsonaro, são catastróficas. Na minha avaliação. Mas isso não me impede justamente de olhar pontos positivos. O que você acha, Pena? Eu quero destacar um lado positivo. Eu queria concordar com o Victor num ponto. Sobre a agricultura, eu concordo, Paulo, que o agronegócio tem evoluído. Esse é o país que se orgulha de que de cada 5 habitantes no mundo, 1 é alimentado pelo Brasil, certo? Só que esse mesmo país tem 15 milhões a 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje.
Percebe o paradoxo? Isso é um grande paradoxo. E tem sim, o governo tem um lado muito positivo. Nossa, que até mudou, Pê, na hora que ele ia falar bem do Bolsonaro. Vocês separaram? Meu Deus, o que é isso, Pê? Nesse seu microfone tem vida própria, é vermelho e corta. Quando você ia falar, cortou você. Posso falar agora? Vai. Estão me ouvindo? Só ia dar, sei lá, da onde esse microfone. Vai. Manda brasa. Então é o seguinte, eu acho que o governo Bolsonaro tem uma coisa boa, que é a proteção à família. No caso, a família dele, Bolsonaro. Pena! Aí não vale, Pena. Aí é narrativa, né? Vocês dois estão de narrativa. Só narrativa. O filho Dudu foi quase embaixador nos Estados Unidos. Ô, Pena, o cara não fez nada de bom, nada. Não dá pra citar nada. Você acabou de citar algumas coisas, 13 quilômetros de asfalto, tudo isso é coisa boa. Pode ser o que for, quantos quilômetros forem, mas foi. Agora, há um retrocesso gigantesco no país? Há. E, Paulo, é muito difícil a gente concordar com algumas coisas que são absolutamente inconcebíveis nesse retrocesso a que a Vera Fischer se refere, que é do que a gente está tratando. E muitos desses retrocessos são em áreas que vão demorar 30, 40 anos para voltar. A gente vive um clima bélico no país, a gente não consegue mais discutir, você mesmo falou sobre isso. A gente tenta aqui de uma maneira um pouco mais civilizada levantar pontos, trazer dados, trazer racionais, mas o país, em última instância, se transformou num grande maniqueísmo, numa luta desigual por controle do imaginário, que não é o racional. A gente vive essa chamada, eu detesto essa palavra, mas é que você mencionou, a guerra de narrativas, porque tudo acaba se resumindo a esse tipo de linguagem, e a gente esquece de racionalizar os fatos. Então eu brinquei com a questão de proteção à família, porque é um fato que o sujeito protegeu o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro teve acesso à Receita Federal, a técnicos da Receita, para investigarem como estavam as contas dele e como isso era utilizado no processo contra ele das rachadinhas. O Carlos Bolsonaro viaja com o presidente o tempo inteiro. Foi o técnico de agricultura que foi com ele à Rússia para tratar de fertilizantes. O que o Carlos Bolsonaro sabe disso? O Eduardo Bolsonaro foi indicado pelo pai para ser embaixador nos Estados Unidos, o principal posto de embaixador do país, diplomático do país. Então, são coisas inconcebíveis, né? Todo o retrocesso no meio ambiente, todo o retrocesso nos direitos humanos, isso é inconcebível. Isso é que chega a ser surreal, Paulo. É muito difícil falar sobre isso dessa maneira nesse programa, mas eu peço desculpas, mais uma vez, para ter que vaticinar. Os retrocessos vão demorar 30, 40 anos para que a gente possa retomar. Bom, vamos lá. Já entendi a opinião de vocês dois. Ficou claro, né, Paulinha? Ficou bastante claro. Um é contra e o outro é muito contra, certo? Essa é a divisão que nós temos hoje. O Vitor é muito contra. Olha só.